Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, no último vídeo catequético, nós falamos um pouquinho a respeito do início da Semana Santa, o Domingo de Ramos e a Missa Crismal. Recordávamos a caminhada quaresmal, que se iniciou com aquela quarta-feira de cinzas, com aquele gesto penitencial, recebendo as cinzas sobre as nossas cabeças, ou escutávamos com a mente, com o coração, com os ouvidos, o apelo à conversão. Convertei-vos e crede na Boa Nova. E ao longo do tempo quaresmal, especialmente nos evangelhos proclamados aos domingos, só queria brevemente recordá-los, né? Bom, primeiro na quarta-feira de cinzas, o evangelho nos falava da esmola, da oração e do jejum. Quando entramos no primeiro domingo da quaresma, era o evangelho de Mateus, a tentação de Jesus. Depois, no segundo domingo da quaresma, a transfiguração. Em seguida, terceiro, quarto e quinto domingo, nós acolhíamos a proclamação do Evangelho de João, a samaritana no terceiro domingo da quaresma, o cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. E aí chegamos ao sexto domingo, que já era o domingo de Ramos, ou o domingo da Paixão do Senhor. E aí já refletimos sobre esse início da semana com o Domingo de Ramos e recordamos a celebração da Missa Crismal que aconteceu na quarta-feira. Agora, gostaria de refletir brevemente sobre o Tríduo Pascal, a celebração do Santo Tríduo Pascal. A celebração do Mistério Pascal, ao mesmo tempo que evoca os fatos finais da vida terrena de Cristo, revive e atualiza a participação dos batizados na passagem das trevas para a luz. À tarde da quinta-feira in Cena Domini, essa tarde inaugura o Tríduo Pascal com a Missa da Ceia do Senhor. O momento é marcado pela recordação da instituição da Eucaristia, o verdadeiro sacrifício vespertino. Por outro lado, as prescrições que proíbem a celebração da missa sem o povo e recomendam vivamente a concelebração. Essa prescrição, ela confere uma nota de eclesialidade eucarística e de unidade entre Eucaristia e sacerdócio. O lava-pés foi orientado também para a Eucaristia. A antífona Ubi Caritas acompanha agora a apresentação dos dons. Os textos do missal insistem na entrega de Cristo para a salvação dos homens. Jesus cumpre o ritual da Páscoa judaica, oferecendo o seu corpo no lugar do antigo cordeiro e derramando o seu sangue para selar a nova aliança. Lavando os pés dos discípulos, Jesus manifesta o amor até o extremo do amor. O prefácio e os textos próprios da oração eucarística sublinham a identidade entre a entrega de Jesus e o memorial no qual se realiza a obra de nossa redenção. O translado solene do sacramento para o lugar da reserva para a comunhão do dia seguinte é um sinal da continuidade entre o sacrifício e a adoração da presença sacramental. A Sexta-feira Santa da Paixão do Senhor é presidida por uma liturgia austera e sóbria. O missal e a liturgia das horas propõem de modo convergente a morte gloriosa do Cordeiro Pascal para que os cristãos renovem em si mesmos a passagem da morte para a vida. Abre-se o ofício das leituras com 3 salmos de singular aplicação cristológica à paixão. O Salmo 2, o Salmo 21 e o Salmo 37. Em seguida, a passagem de Hebreus 9, 11 a 28, que mostra Cristo como pontífice definitivo e mediador da nova aliança. A leitura patrística de São João Crisóstomo comenta a tipologia do Cordeiro. Os responsórios das leituras são um conjunto de textos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento sobre esses mesmos temas. Nas laudes
da Sexta-feira Santa, a atenção é para o valor redentor do sacrifício de Cristo, que substitui as antigas vítimas, e para a exaltação da cruz. A leitura breve das laudes e as indicações para a hora média são tomadas do quarto canto do servo sofredor, do poema do servo, que encontramos lá em Isaías 53. Enquanto as antífonas vão detalhando os diversos momentos da paixão. São também significativos, na liturgia das horas, os salmos 39, 53 e 87. O centro do dia é a celebração da paixão no ofício das 15 horas, ou numa hora próxima, segundo as circunstâncias pastorais. Trata-se de uma sinaxis não eucarística, chamada, em outro tempo, Missa dos Pré-Santificados. A ação litúrgica na qual se usa a cor vermelha, na celebração da Paixão do Senhor, nessa celebração da tarde de Sexta-feira Santa, tem 3 momentos. A liturgia da palavra, com a leitura do quarto canto do poema do servo, Isaías 52, 13 a 53, 12 é a primeira leitura, aplicado a Jesus, que entrega a sua vida como expiação. O Salmo 30, com as palavras de Cristo na cruz. A passagem do sumo sacerdote, causa de salvação para os que lhe obedecem, é a temática da segunda leitura tirada da carta aos Hebreus. E a paixão, segundo São João. Para São João, a paixão já é a glorificação. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. E sempre, nas Sextas-feiras Santas, a paixão é proclamada, é celebrada segundo o Evangelho de João. Essas leituras são seguidas da oração universal dos fiéis, que nesse dia adquire um relevo especial. Depois vem o segundo momento, a adoração da cruz, precedida da apresentação da cruz ao povo. A antífona, adoramos, Senhor, vosso madeiro, de origem bizantina, os lamentos evocam o mistério da cruz. E vem o terceiro momento, que é a comunhão, na qual se distribui o pão eucarístico consagrado na tarde anterior. Embora essa celebração solene substitua as vésperas, estas constam da liturgia das horas. Para isso, toma-se o Salmo 115, o Salmo 142 e Filipenses 2, 6 a 11. E como leitura breve, a 1 de Pedro 2, versículos 21 a 24. Depois a igreja entra no silêncio, que precede a ressurreição. Aí um grande sábado. No segundo dia do Tríduo Pascal, não há outra reunião a não ser o ofício divino, diante do altar desnudado, encimado pela cruz. O Concílio Vaticano II recomendou também que esse dia fosse consagrado pelo jejum pascal. O ofício divino tem um tom de meditação e de repouso, especialmente o ofício das leituras. As laudes incluem lamentações do justo, Salmo 63, Isaías 38, e a proclamação da ressurreição, Salmo 150, conjugado com Apocalipse 1,18, que serve de antífona. A oração das 12 horas fala da luz que brilha em meio às trevas. As vésperas repetem os salmos da mesma hora da Sexta-feira Santa, mas com antífonas que aludem aos sinais de Jonas e do templo. Os demais textos se referem ao batismo como imagem da sepultura de Cristo. A piedade cristã deve ter também uma lembrança para a Santíssima Virgem Maria nesse dia, neste sábado. A vigília na noite santa da ressurreição do Senhor abre o terceiro dia do Tríduo. A vigília pascal é essencialmente uma celebração ampla da Palavra de Deus, que termina com a Eucaristia. Os ritos do começo, o batismo e a renovação das promessas batismais acontecem nesse contexto da vigília. Por outro lado, é extraordinária a abundância de símbolos em toda a celebração. O rito do fogo e da luz
evoca a ressurreição de Cristo, e a marcha de Israel guiado pela coluna de fogo. O rito culmina com o Exultet Pascal. Depois vem a liturgia da palavra. Ela se destaca tanto pelo número de leituras, como pela sequência, leitura, salmo, oração, percorrendo os passos da história da salvação. As orações oferecem a interpretação cristã dos textos do Antigo Testamento. Depois temos a liturgia da iniciação cristã. Esta liturgia incorpora ao mistério pascal os catecúmenos adultos ou alguma criança. Depois toda a Assembleia renova os compromissos batismais e é aspergida com a água em memória do batismo. Finalmente, realiza-se a Eucaristia, proclamação da ressurreição do Senhor na espera de sua última vinda. O dia que o Senhor fez. A liturgia romana convoca novamente os fiéis para a missa do dia. O ofício divino marca a pauta, tanto do ofício dominical de todo o ano, como especialmente das laudes, das solenidades e festas. Todos os elementos são próprios, inclusive o esboço do ofício das leituras para os que não estiverem presentes na vigília, não estiveram presentes na vigília. As laudes evocam a nova criação. O ofício das 12 horas se baseia no Salmo 117. A missa gira em torno da ressurreição. Canta-se também a sequência da Páscoa, enquanto as orações se referem aos sacramentos pascais. As segundas vésperas definem também as correspondentes do domingo da primeira semana do Saltério, com o Salmo 109, o Salmo 113a, o Apocalipse 19. A leitura de Hebreus 10, 12 a 14 se refere à glória de Cristo. E a antífona do Magnífica evoca a aparição do ressuscitado, que está lá em João 10, 19. Aí vamos, dando sequência ao tempo pascal do domingo da ressurreição até Pentecostes. Vamos viver como o único grande dia de festa. Mas na próxima reflexão vamos falar um pouquinho sobre esse tempo pascal e a oitava da Páscoa. Que o bom Deus a todos nós abençoe e que vivamos, amados irmãos, com intensidade de mente, de coração e de afetos, este ápice da vida litúrgica do ano litúrgico, o Tríduo Pascal. Que o bom Deus a todos nós abençoe.